Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Sou o professor Diego Mota e aqui eu ajudo qualquer pessoa a ganhar uma renda extra sem medo. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar um tema, né, que a semana está bem aquecida. Hoje vamos falar sobre três temas importantes, né? As eleições do Donald Trump, vamos falar sobre o dólar subindo, chegando a 5,36, né, uma alta, e também a taxa Selic, que chegou a 11,25. Tá, e tudo isso dentro desse cenário onde investir o seu dinheiro nesse cenário. Então, a gente aqui, né, investe, né, na Bolsa de Valores, né? Então, a gente compra ações, mas a gente segue um método, né? Que é o método leitura de mundo, é o método que eu utilizo, que os meus alunos utilizam também, e esse método, né, ele se baseia dentro de você montar uma carteira de investimento para você se proteger, né? Então você ganhar aquela renda extra e também tem essa proteção, sem o risco de perder dinheiro. É claro que quando você está investindo, né, você sempre está ali, né, com um certo risco para você poder investir, mas a gente toma aquelas devidas proteções, né? Por exemplo, quando você vai dirigir, né, você vai dirigir um carro, se você dirige o carro, bota um cinto de segurança, respeita a sinalização, se você não ali a velocidade máxima está sempre respeitando, né? Dificilmente você sofrer um acidente grave. Dificilmente. É igual dirigir. Dirigir carro tem risco? Tem. Mas se você for prudente, usar cinto de segurança, os airbags todos ligados e tudo mais, você com certeza vai chegar ao seu destino, né? A probabilidade de você chegar ao seu destino é muito maior. Né? O que a gente vê muitas vezes as pessoas terem acidentes graves quando elas estão dirigindo, sei lá, a 300 km por hora, dirigindo sem cinto de segurança, né? Não respeitando a sinalização. Então a gente sabe disso. Aqui não, né? Com o método de investimento leitura de mundo, a gente anda com cinto de segurança, a gente respeita toda a sinalização para poder chegar ao nosso objetivo, né? E cada um aqui tem o seu objetivo. Tem gente que quer liberdade financeira, ótimo. Tem gente que quer investir pensando na aposentadoria. Tem gente que quer, por exemplo, comprar uma casa, um imóvel, viajar o mundo, sei lá, não importa. O método leitura de mundo ele vai se adaptar, né? Então, se você, né, tá aqui, porque você quer estudar e aqui a gente vai ensinar você a o quê? A ganhar dinheiro na bolsa de valores, ok? Mas na live de hoje, no tema de hoje, nós vamos trabalhar sobre três pontos principais. Eleições de Donald Trump, o que que isso interfere dentro dos nossos investimentos, essa visão macroeconômica é muito importante, questão do dólar alto, quais são os investimentos que ganham com dólar alto, e também da Selic, a taxa Selic, a taxa de juros, né? Ela chegou a 11,25. Então, quais são os investimentos que ganham também com a Selic em alta? Então, nós temos sempre que trabalhar, né, dentro desses cenários para que a gente possa fazer as melhores escolhas dos seus investimentos. Então, cada vez mais você está aprendendo a investir na Bolsa de Valores e para você aprender e ganhar cada vez mais dinheiro na Bolsa de Valores e atingir os seus objetivos, você precisa de um método. Muitas vezes eu vejo as pessoas perguntando: ah, professor, qual é a melhor ação para investir? Qual é o que eu vou comprar agora? Qual é o melhor investimento para mim? Cara, isso depende muito, né? Sei que muitas pessoas não gostam de ouvir o depende, mas o mais importante que você escolher uma ação, escolher um investimento, um fundo imobiliário, seja o que for, é você ter um método, certo? E aqui eu vou colocar para vocês, dentro da visão do método leitura de mundo, qual o melhor investimento para você, certo? Em relação a todo esse cenário que está acontecendo essa semana. Então, tudo isso na live de hoje. Então, fique comigo até o final, porque você vai ter muito conteúdo, bastante conteúdo para você aprender. Eu até recomendo você pegar um caderno, né, um lápis, para você poder fazer anotações, porque isso aqui vai ser de muita importância para você e você vai ver que vai virar teu jogo. Eu costumo dizer que tem um efeito cair da cadeira. Que é aquela coisa assim, opa! Você leva até um susto de tanto conhecimento, né, de tanta coisa, você leva até uma pancada de conhecimento, né, que é uma pancada no bom sentido, porque você vai aprender de verdade a investir na bolsa de valores sem ficar especulando, sem correr riscos desnecessários, nada disso. Eu nunca perdi dinheiro na bolsa de valores, os meus alunos também nunca perderam dinheiro na bolsa de valores. E muitas das vezes a gente vê a questão das crises. Ah, o sobe e desce, as crises estão batendo, sei lá o quê, como é que eu vou investir nas crises? A gente precisa entender, pessoal, que o dinheiro não some, ele só muda de mãos. Então, o dinheiro está aqui, o dinheiro está ali. A questão é que lado que você vai estar. Mas o dinheiro não some. Então, assim, então é muito importante cada vez mais você entender, né, que quando você está investindo no mercado financeiro, né, você está colocando o seu dinheiro ali, você tem que entender que você precisa fazer boas escolhas, e essas boas escolhas é que eu vou mostrar para vocês aqui hoje,
né, para que você possa o quê? Ganhar sua renda extra, né, de forma segura, sem medo de você investir. Muitos alunos meus chegaram no Leitura de Mundo, às vezes com muito medo, receio e tudo mais, e o conhecimento, ele vai batendo no medo. Quanto mais conhecimento você tiver, menos medo você vai ter de investir na bolsa de valores. Esse que é interessante. E aí você vê, se você lá no meu destaque no Instagram, por exemplo, eu coloquei os resultados dos meus alunos, tu vai ver ganho de 50% em 2 meses, 100% em um ano, grandes retornos, grandes resultados, por quê? Estão usando o método leitura de mundo. Então isso é muito, muito importante você investir com o método. O que eu vejo é a pessoa investir na orelhada, né? Que seria o quê? O cara né, segue uma dica, vê um, sei lá, o assessor da corretora, o gerente do banco, falou alguma coisa, vai colocando dinheiro em coisa sem saber. Então é preciso, você tem que investir por conta própria, você precisa aprender a investir por conta própria, saber essas coisas, saber filtrar. Saber filtrar. Hoje, muitas pessoas falam de investimento, muitas pessoas falam sobre ações e etc. Ah, essa ação aqui vai subir muito, essa ação aqui, né, vai crescer bastante, compra essa ação. Cara, calma aí. Será mesmo? Né? A gente tem que ter muito cuidado. Então, aqui é o conhecimento que você está buscando, e quanto mais conhecimento, menos medo. Agora, professor, eu tenho preguiça de estudar, eu tenho preguiça de aprender e tudo mais. Eu falo que eu falo para meus alunos lá na faculdade. Se você tem preguiça de estudar, o dinheiro vai ter preguiça de você. Simples assim. Então você precisa começar a partir de agora a criar uma mentalidade ativa, ou melhor, proativa, para que você possa aprender. E aqui eu estou trazendo para vocês o conteúdo mastigado. Mastigado para você poder aprender o método. Tem outros métodos de investimentos? Claro que tem. O método leitura de mundo é o melhor de todos? É o melhor para mim e para os meus alunos. Se vai ser melhor para você, você que vai decidir. É importante que você decida, mas você precisa investir com um método, ter um plano de voo, um guia. Não adianta você querer ficar comprando ações, comprando fundos imobiliários, ou comprar um CDB, uma renda fixa, seja o que for. Você precisa entender o que está por trás daquilo ali. Ok? Então, dentro do cenário que nós estamos aqui nessa semana, nós tivemos um cenário de Trump, as eleições de Trump ganhou as eleições norte-americanas. Então, o que que isso vai mudar nos nossos investimentos? Quais são os melhores investimentos dentro desse cenário? O dólar subindo. Então, opa! Então, assim, muitas pessoas se preocupam com a questão do dólar subindo, se é bom, se é ruim, quais são os melhores investimentos do dólar subindo, e a taxa Selic. Então, eu juntei, fiz um combo, vou fazer um combo aqui, né, das três situações que aconteceram, notícias que aconteceram essa semana, para que a gente possa falar sobre onde colocar o seu dinheiro, onde investir aqui. E para a gente entender isso, eu tenho que entender do método leitura de mundo. Não tem para onde fugir. A gente segue o método. E rapidamente, opa, acho que travou, voltou. Agora, se eu vou compartilhar aqui minha tela, eu vou escrever aqui com você e botar como fosse. Opa, tem uns erros aqui. Acho que agora estão sim, estão vendo minha tela. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu só aumentar essa fonte aqui. Agora eu acho que sim. Então, o que que seria o método leitura de mundo? Basicamente, vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui bonitinho, né? É coisa de professor, né, pessoal? A gente querer escrever e tudo mais, mas me acompanha. Acho que vai ser importante. Eu gosto de estar aqui escrevendo junto com vocês. Vou me acompanhar. Deixa eu botar tá, mas aqui é o método leitura de mundo. Como é que a gente vai tentar organizar isso aqui? Vamos pensar, né? A gente tem que pensar não naquela ação que vai subir muito, é ótimo até, né? Mas eu preciso ter um equilíbrio na carteira de investimento. Não adianta nada você ter uma ação, né, que está subindo muito e outra caindo muito, né? É interessante que na internet a gente só vê pessoas mostrando os resultados, né, positivos, os resultados negativos ninguém fala. Então, por isso eu tô falando, o importante aqui é a sua carteira de investimento. Essa carteira de investimento, ela que precisa ser vitoriosa, ela precisa ser lucrativa. Então, o foco está na carteira de investimento. Então, a sua carteira de investimento, ela tem que ter proteções e tem que ser lucrativa. Então, é segurança e lucratividade. Então, cada vez mais você vai entender o quê? Que você vai ter que escolher esses bons ativos, boas ações, fundos imobiliários, seja o que for, para compor isso. Isso aqui é muito importante. Então, para de seguir dicas, para de querer encontrar ali a ação que vai subir. Não é isso. Você precisa ter uma carteira de investimento equilibrada e lucrativa, que te dê proteção, que não faz você perder dinheiro. E seguir o melhor do mundo, você não vai perder dinheiro. Eu nunca perdi dinheiro, desde 2012. Na verdade, 2010, mas mais profissionalmente em 2012. Meus alunos,
Dentro da minha comunidade leitura de mundo, eu tenho bombeiro, eu tenho dentista, dublador, policial militar, músico, pessoas comuns que estão aplicando o método leitura de mundo e estão ganhando uma renda extra sem medo. Isso que é importante aqui. Então, como é que eu vou montar minha carteira de investimento? Eu vou montar minha carteira de investimento com as ações, os ativos, né, que vai compor ela, e eu vou seguir como fosse um time de futebol. Vou fazer uma escalação de um time de futebol. Então, aqui eu vou ter a minha defesa, o meu meio-campo, do time de futebol mesmo, e o meu ataque. E aqui meu ataque eu chamo de pimentinhas. Aí eu já vou falar o que são as pimentinhas. Pimentinha aqui é. Então, vamos tentar entender aqui. Defesa, meio-campo e ataque. Vamos pensar assim. Então, vamos pegar nossa carteira de investimento, pensar como se fosse um time de futebol. Então, nós temos nossa defesa, zagueiros, proteção, nosso meio-campo, né? Que vai ser que é adaptativo, né? O meio-campo às vezes ataca, às vezes defende lá. O zagueiro defende, o zagueiro não ataca. Meio campo que ele fica, às vezes ataca, às vezes defende. Não é isso? E o meu ataque, minhas pimentinhas, meus atacantes. E aqui então eu quero fazer gol. Aqui eu quero fazer gol. Ok? Então vou pegar primeiro por essa ideia. O que seria a minha defesa dentro do método leitura de mundo? Vou até botar uma outra corzinha aqui. Tá uma cor azul. Pronto, defesa azul, tranquilo, maravilhoso. A minha defesa, aqui vai entrar empresas do setor bancário, opa, e setor elétrico. Por que setor bancário e setor elétrico? Desculpa. Por quê? Porque são setores resilientes a crises. Por exemplo, sou investidor do Banco Itaú. Pô, desde 2012. O Banco Itaú já passou por tudo, por ditadura, por guerra, putz, por impeachment de presidente, entendeu? E superinflação. E tá aí, lucrando cada vez mais. Inclusive, essa semana mostrou, né? Vou até gravar um vídeo do Banco Itaú. Já gravei um da Vale. Eu vou gravar agora no Banco Itaú, porque mostrou mais uma vez resultados incríveis. Incríveis resultados. Entregando muito valor para o seu acionista, pagando bons dividendos. Então, assim, o setor bancário, ele é muito lucrativo no Brasil. O setor elétrico também, ninguém fica sem luz elétrica. Olha aqui, pessoal. Então, assim, então, o setor bancário e o setor elétrico já mostrou, já se provou ao longo de anos, 40, 50 anos, 60 anos, que são setores extremamente lucrativos e que pagam bons dividendos. Opa, dividendos, né? Que é só a participação dos lucros. Renda, renda. Então, o setor bancário e o setor elétrico, eles eles estão o quê? Eles estão pagando aquela minha renda extra, né? Através dos dividendos. Excelente. E são protegidos. No que dificilmente um banco vai falir, vai quebrar, um setor elétrico vai. Nunca vi. Nunca vi. Bancos decentes, tá, pessoal? Não todos esses bancos pequenininhos que tem por aí. Todo hoje em dia, os bancos, tô falando Banco Itaú, Banco Bradesco, Santander, bancos grandes. É, setor bancário ali que define mesmo, que fatura aí bilhões em lucratividade no trimestre. Então é diferente. Mesma coisa setor elétrico, né? Setor elétrico, pô, tem setor de geração de energia, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então são setores fortes. Estou aqui pagando bons dividendos. E aí, ok. Então, beleza. E aí eu tenho meu meio campo. No meio campo, vou botar aqui uma corzinha, vou botar verde, vai. O meu meio campo, ele, eles são empresas, são ações de empresas que se adaptam a cenários. Então, por exemplo, cenário de dólar alto. Olha agora aqui, ó. Dólar alto. Opa, bom. Cenário de dólar alto. Nós temos empresas que se beneficiam quando o dólar está alto. Por exemplo, quem? As minhas exportadoras. Então, eu tenho empresa, por exemplo, na minha carteira tem a Tupi, que fabrica módulos de motor de carro. Ela é o quê? Ela é uma exportadora, ou seja, ela recebe em dólar. Olha que interessante. Então, se o dólar sobe, além da lucratividade que ela está tendo, ela está ganhando dinheiro. Muito mais. E quando vem para o real, converte em real, né? Inclusive os dividendos são pagos em reais. Então, quando faz essa conversão, pronto. Ganhamos com dólar alto. Então, quem disse que dólar alto é ruim? Entendeu? Mais interessante ainda quando você tem ali custo em real e receita em dólar. Melhor ainda. É melhor que, por exemplo, que investir no exterior. Eu invisto no exterior, tenho empresas no exterior, gosto muito, mas para diversificar minha carteira. Mas exportadoras é interessantíssimo.
Principalmente se tem custo em real. O custo é em real, vou gastar em real, eu vou receber em dólar. Olha as diferenças, o spread. Isso é maravilhoso. Então, eu tenho empresas, a própria Vale, né, que eu já gravei um vídeo essa semana também, analisando a Vale, entendeu? Também é uma exportadora, recebe em dólar. Então, isso, né, quando o dólar sobe, né, os seus dividendos costumam ser mais gordos por causa disso. E aqui no Micão, então, se adapta a dólar alto. Mas, por exemplo, outro cenário, um cenário de consumo interno aquecido. O que seria isso? Então, o Brasil andando bem, a taxa de juros está baixa, que não é o cenário atual, o desemprego está baixo, o brasileiro está consumindo mais. Então, há um consumo brasileiro. Então, assim, então, por exemplo, o setor de varejo, entendeu? O setor de seguros, né? Entre outros, fundos imobiliários, FIIs e etc. Opa, são, são setores, né, que se beneficiam. E aí você vai comprar, né, ações também desses setores. Então, se o dólar subir, está se ganhando com as exportadoras. Se o dólar cair e o real ficar mais valorizado, o consumo interno está mais valorizado, você vai ganhar também. Então você vai ganhar em todos os cenários. Olha que interessante. Então o meu meio campo ele se adapta a esses cenários. Olha só como eu estou muito bem protegido. Tenho minha defesa resiliente a crises, pagando dividendos, lucrando. Agora o meu meio campo, né, se adaptando a cenários. Ok? E aí eu vim para o meu ataque. Aqui no meio campo também recebo dividendos. Não tão bons como da defesa, mas recebo dividendos. E aí tem meu ataque, que são as minhas pimentinhas. E aqui são aquelas empresas, normalmente empresas small caps, ou empresas de turnaround, né? O que seria small cap? São aquelas empresas pequenas, que tem até um valor de mercado de até 10 bilhões de reais, mais ou menos, vamos dizer assim. Empresas pequenas que o mercado não está vendo, que você não fica vendo noticiário, nada disso, mas que você está dentro da comunidade de leitura de mundo, assiste os meus vídeos, estou sempre ali farejando pimentinhas, né, que ninguém está vendo, mas que tem aqueles grandes upsides, porque o negócio é muito bom. O Facebook, lá atrás, quem assistiu o filme Rede Social, né, o Facebook era uma empresa de uma universidade, pequenininha, de 2 funcionários só, entendeu? Aí veio o investidor, né, investidor anjo, chegou ali e cresceu e é o que é hoje. Então, existem várias empresas, boas empresas, inclusive no Brasil, e principalmente no Brasil, que são pequenas, mas que têm um potencial de crescimento muito grande. Por isso que a gente faz análises qualitativas e quantitativas dentro do método leitura de mundo. O método leitura de mundo ele explica muito de como você analisar uma empresa, né? Por isso que os meus alunos estão dando essa rentabilidade, porque eles conseguem encontrar o quê? Boas pimentinhas. Então, empresas small caps pequenas, ou então aquelas empresas turnaround, né? Que são aquelas empresas que estão passando por uma dificuldade, ou estão ali, às vezes, em recuperação judicial, alguma dificuldade, mas você vê que a empresa vai se recuperar. Eu lembro muito da Vulcabras, né? Que fabrica o tênis olímpicos e faz distribuição da Under Armour e da Mizuno aqui no Brasil. A Vulcabras estava, pô, mostrando resultados ruins, estava mostrando dívidas altas e tudo mais, mas por quê? Ela estava fazendo grandes investimentos. E ela estava gerando caixa e pagando suas dívidas. Então era uma pimentinha, uma excelente pimentinha, depois multiplicou por 4 na minha carteira de investimento, maravilhosa e tudo mais. Small Caps, eu tenho aqui a Magazine Luiza, lá atrás, né, hoje é uma grande varejista, mas lá atrás não era. A PetroRio também, pô, a Magazine Luiza, né, multiplicou por, sei lá, 80, 82 na minha carteira. A PetroRio acho que multiplicou por 17 na minha carteira. Então, assim, são pimentinhas que a gente lá atrás, ninguém estava falando, né? Que a gente via o negócio, que era um bom negócio, aplicamos o método leitura de mundo, de análise de empresa, toda a parte quantitativa e qualitativa, e teve aqueles grandes upsides. Aí sim, aí você começa o quê? Aí você começa a ter o quê? Aí você tem aqueles ganhos altos, aí você pode ver, por exemplo, a PetroRio na minha carteira de investimento, né? Teve aquele ganho, subiu bastante na minha carteira de investimento, eu posso vender, né, a PetroRio e vou redistribuir na minha carteira de investimento. Na época eu não vendi tudo, vendi só 60%, se eu não me engano, né? Foi 60%? Acho que foi 60% que seja. Um pouco mais que a metade eu vendi, então grande, então realizei lucro e comecei a redistribuir. Comprei Itaú, estava na minha defesa, Tupi no meu meio de campo, né? Eu tinha Grendene, né? Que é uma empresa de calçados aqui no Brasil, e eu fui comprando. A própria carteira de investimento ela se retroalimenta para poder aumentar ainda mais o meu patrimônio. E é claro, porque quando eu compro mais ações, por exemplo, do Banco Itaú, quando ele for pagar dividendos de novo, ele vai pagar mais, porque eu vou ter mais ações, né? É claro que eu vou estar ganhando de duas formas, com as pimentinhas,
crescem e eu vendo e realizo lucro e vou comprando mais ações, né? Distribuindo aqui defesa, meio campo e ataque e também ganhando com dividendos. É claro, quando o Banco Itaú paga lá os dividendos, pô, eu posso reinvestir esses dividendos, né? Quando a Tupi, a Vale, a Grendene estão pagando dividendos, a mesma coisa. Aqui no ataque, eu não espero muito pagamento de dividendos, não. Eu espero upside, valorização. Então a diferença é essa. Agora, olha como é interessante aqui que você tem sua carteira protegida. Mesmo que as ações caiam, olha só, as ações estão caindo. Quando as ações caem, gente, é onde você vai comprar mais. Porque você vai comprar mais ações com preço barato. Porque, por exemplo, principalmente na minha defesa. Porque, olha que interessante. Vou contar uma história para vocês da greve dos caminhoneiros. Eu falo, as crises é que fizeram meu patrimônio crescer e aumentar muito minha renda, né? E isso é interessante, porque na greve dos caminhoneiros, as ações do Banco Itaú caíram quase 40%. O que que o Banco Itaú tem a ver com greve dos caminhoneiros? O Banco Itaú, na época, estava lucrando muito, pô, lucro recorde, pô, indo muito bem, obrigado. E mais ações, no curto prazo, o mercado é maluco. No médio e longo prazo, ele se ajusta. Jogou as ações do Banco Itaú para baixo. E aí, o que que eu fiz? Comprei mais. Por quê? Aí o meu dividendos, né, a minha relação de retorno em forma de dividendos aumentou, porque eu comprei, né, mais ações do Banco Itaú. Naquela época, comprei outros também, não foi só essas não, mas comprei outros. Mas tudo no exemplo do Banco Itaú, para ter uma ideia, então, fortaleci minha defesa. Na pandemia, PetroRio, e aí foi a questão da Pamitinha, eu vi, pô, Petro baratíssima. Teve a pandemia e também teve a crise do petróleo também naquela época, em 2021, se eu não me engano. Acho que foi 21. 20 ou 21. E aí aconteceu? Eu fui o quê? Comprei mais PetroRio. Entendeu? E depois teve aquele grande upside. Então, assim, as crises, elas funcionam como oportunidade para você comprar bons negócios baratos e redistribuir na sua carteira de investimento. Então, isso aqui, né? Claro que tem muito mais do método de análise de empresa, o preço que você vai ter que comprar, o que chama de valuation, tudo mais do método de mundo. Mas o que está dizendo para você aqui, do método da carteira de investimento, que você pode ganhar e muito, né? Quando você tem uma carteira equilibrada. Aí você vai se perguntar, professor, mas quanto é que eu boto? E quantos por cento eu redistribuo isso aqui? Né? A minha defesa, eu sempre coloco no mínimo 50%. 50, 60, 70%, dependendo da oportunidade, né, que eu estou comprando. O meu meio campo, ele fica aqui mais ou menos, né, uns 20%. Pode variar, 10, 30%, mas não mais do que isso, né? Isso aqui não são números fixos. E aqui eu coloco mais ou menos 30%, mesma coisa, pode cair para 20, 10, dependendo da situação, né? Por exemplo, às vezes, quando tem uma boa oportunidade aqui no meu meio campo, eu compro. Muitas das vezes também acontece o seguinte, né? Foi uma pergunta que eu recebi sobre a Vale, né? A Vale, por exemplo, é uma empresa que é uma exportadora, ganha com dólar alto, então ela entra no meio campo. Então a Vale é uma empresa de meio de campo. Como eu falei, Banco Itaú é, né, na minha defesa. PetroRio é do meu ataque. Então depende, né? Igual eu falo do Neymar. O Neymar é um bom jogador? Depende. Bota o Neymar na zaga. Será que ele vai ser um bom jogador? No ataque a gente sabe que é muito bem. Vai muito bem, obrigado. Mas na defesa? Então tem que ter muito cuidado. Então, qual é a melhor ação para investir? Depende. Se é defesa, se é de meio de campo ou se é de ataque. A Vale é uma boa ação para investir? É uma boa ação para investir. Mas faz sentido na sua carteira de investimento? Vamos supor que você esteja aqui, ó. Você esteja aqui, por exemplo, na sua carteira de investimento, você está com 50%. Vamos supor que valorizou as ações, isso aqui vai ficar variando mesmo. Caiu para 30% aqui. Você já está com 50% na sua, no seu meio campo e 20% no ataque. Então você está com muito, já tem muitas empresas, ou muito capital investindo no meio de campo. Aí a sua defesa está 30% somente. Aí tu vai comprar Vale agora? É um bom negócio, tá com valuation descontado, mas não, é melhor você esperar para comprar o quê? Defesa. Para você aumentar esse percentual aqui de 30 para 50%. Então, a melhor ação para você investir nesse cenário aqui, de 30, 50, 20, não é a Vale. Apesar de ser um bom negócio, tá com valor descontado, mas para você não faz sentido, porque o seu meio campo está muito alto. Isso aqui pode dar problema no futuro. Você precisa aumentar sua defesa, pelo menos no mínimo 50%. Aí tu vai comprar lá Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, opa, cheguei, Santander, sei lá. Aí tem que analisar. Aí tem que analisar. Aí você precisa aumentar sua participação aqui de 30%.
Aí sim, você aumenta aqui para 50%, aí aqui eu quero, sei lá, caiu para 30%, 20%, ou pode já estar um pouco mais equilibrado, né? Mas a gente sabe que as pimentinhas, você tem pouco dinheiro, vamos dizer agora que você tem pouco dinheiro. As pimentinhas é que vai fazer você aumentar o seu patrimônio. Lembrando que patrimônio não é renda. Eu vejo muitas pessoas aí querendo chegar ao primeiro milhão, primeiro milhão, primeiro milhão, e ok, ótimo, maravilhoso chegar ao primeiro milhão, é uma sensação muito gostosa. Só que assim, patrimônio é uma coisa, renda é outra. Eu falo que eu tenho amigos que têm um patrimônio muito maior do que o meu, só que a minha renda é maior. Então você poderia ter uma renda, sei lá, você pode ter uma renda, né, com R$ 1 milhão, ter uma renda de R$ 2.000 por mês. Mas você com 500 mil, você pode ter uma renda de R$ 10.000 por mês, porque você soube comprar nas crises. Então, assim, então patrimônio não é renda. Então, não adianta você ter um patrimônio alto e não ter renda. Mas se você tem pouco dinheiro, você não tem que pensar em renda. Você tem que pensar em patrimônio. E quem é que vai aumentar o seu patrimônio? São as pimentinhas. Então, opa, se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que aumentar o percentual aqui nas pimentinhas. Eu tenho que chegar aqui uns 30, 40, 30, 40% é bom. Só que eu tenho pouco dinheiro. E aqui vai cair um pouco mais. Aqui eu não posso deixar abaixo de 50%. Pessoal, faz sentido? Faz sentido isso? Essa distribuição da carteira de investimento, eu sei que poucas pessoas falam disso, mas é sim que a gente vai investir. Aí agora você fala de, ah, professor, tá bom, mas aí o dólar subiu. Se o dólar subiu, cara, relaxa. Você tem exportadora. Relaxa. Ah, a taxa de juros subiu, então o juros subiu. Relaxa, você tem um banco. O banco ganha. O que é a taxa de juros subir? Entendeu? É os juros. E o banco ganha dinheiro em cima do crédito. Onde ele cobra o quê? Juros. Não tem um banco. Tô ganhando. Tô ganhando. Entendeu? Ah, o Trump ganhou as eleições e fez o dólar disparar. Também, exportador. Não tem problema. Então, repare que cada vez mais não importa o cenário. Não importa. Com o método leitura de mundo, você está ganhando sempre, a todo momento e protegido. E quando as ações caem, quando tem as crises, como eu falei, quando tem aqui da greve dos caminhoneiros, é oportunidade de você aumentar ainda mais. Eu posso comprar mais defesa. Porque as ações da defesa são ações que eu vou comprar e não vou vender, dificilmente. Eu tenho Itaú desde 2012. Taesa, acho que é 2014, 15. São ações que eu comprei na minha defesa, que eu continuo comprando, inclusive esse mês eu comprei mais, que dificilmente eu vou vender. Porque eu tô vendo, ali eu tô o quê? Vivendo de renda, de dividendos. No meio campo, posso vender? Eu tive a Romi, por exemplo, né? A Romi, ela multiplicou por 4. Ela pagava até bons dividendos, mas ela multiplicou por 4. Aí eu decidi vender para comprar outros negócios, por exemplo, a Tupi, entendeu? Que estava descontada naquele momento. Então, assim, então você vai fazendo a gestão do seu carteira de investimento, né, de forma tranquila. Então, se você começa a ganhar dinheiro e gerar renda cada vez mais, e aqui a carteira de investimento está sempre se retroalimentando e aumentando cada vez mais seu patrimônio, aumentando mais que a sua renda, isso, independente do cenário. Ah, se é governo de esquerda, governo de direita, não importa. Se o Trump ganhou, se não ganhou, não importa. O dólar subiu, o dólar caiu, não importa. O que importa é você estudar negócios, as empresas. Estudar os negócios das empresas para você montar sua carteira de investimento aqui pelo método leitura de mundo. Então, o método leitura de mundo, né, vou até escrever aqui, aqui em cima, eu botei o método, né? O método ele se baseia em três pilares. Cara, isso aqui é ouro. Três pilares. Quais são os três pilares? Você comprar bons negócios, boas ações, boas empresas, bons negócios, então analisar a empresa de forma qualitativa, quantitativa, com valuation descontado. O que é valuation? É o preço, entendeu? Quem não gosta de comprar algo bom e barato? Ah, você vai, sei lá, vai comprar, sei lá, essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui é uma garrafa excelente, pô, você vai conserva, sei lá, 12 horas, sei lá quantas horas aqui de água geladinha, etc. Maravilhosa a garrafa. Mas você pagaria R$ 10.000 na garrafa? Ela é muito boa. Você pagaria R$ 10.000? Não. Então ela está com valor esticado, tá com preço muito caro. Ela é boa, mas tá caro. Então a gente gosta de comprar bons negócios, barato. Eu falei, grátis vendedores do Banco Itaú. É o 40%. Ali era um bom negócio, Banco Itaú, e estava barato. Estava com valor descontado. Então é um dos pilares do método Leitura de Mundo. E também a sua carteira de investimento, conforme eu expliquei aqui para vocês. Então é você comprar.
bons negócios, baratos e que faça sentido na sua carteira de investimento. Ah, vale um bom negócio e barato? Sim, mas se você tiver muito no meio de campo, não vale a pena. Vai comprar defesa, vai comprar ataque. Não precisa fazer sentido na sua carteira de investimento. Então, o Trump ganhou as eleições, o dólar subiu, sei lá, qualquer coisa do macro, da política que está acontecendo, relaxa. É o que eu falo para os meus alunos. Calma. Tua carteira está equilibrada? Tá bom, legal? Show. Foca a sua atenção em quê? Em comprar bons ações, baratas, em estudar empresas, negócios. Por isso eu gravo. Toda semana estou gravando aqui vídeo nas empresas, para vocês aprenderem também a analisar empresas. Lá dentro da comunidade de mundo, nós temos um mastermind, onde eu pego empresas e analiso de forma mais profunda, para vocês verem como é que acontece. Entendeu? Quem é aluno, né, sabe que nós temos um mastermind, dentro do mastermind, nossa comunidade, né, a gente se encontra uma vez por mês, ao vivo, onde eu estou analisando empresas com eles. Os alunos também trazem empresas, networking é muito importante. Às vezes ele surge um negócio, uma pimentinha, o aluno traz. Nesse network para a gente é muito importante, dentro do nosso mastermind. Dentro da comunidade de Leitura de Mundo tem um mastermind, onde a gente analisa as empresas. Então, o foco está maior. Claro que o macro, né, a macroeconomia, a política é importante. Claro que é importante, não vou dizendo que não é importante. Mas o mais importante são as empresas. O foco é estudar os fundamentos das empresas. E é por isso que cada vez mais você vai começar a entender sobre negócios, sobre empresas e sobre comprar essas empresas baratas e que faça sentido na sua carteira de investimento. Falando isso, faz sentido? Defesa, meio campo e ataque não fica mais fácil assim. E é por isso que vocês vão estar vendo lá os meus alunos ganhando renda extra, ganhando dinheiro. Aqueles grandes upsides são as pimentinhas. Aqueles grandes upsides lá que você vê são as pimentinhas. Então a gente foca, na verdade, boa parte do nosso tempo está focado nas pimentinhas. Porque as pimentinhas que vai virar o teu jogo. É aqui que a gente ganha dinheiro de verdade na Bolsa de Valores. É aqui que você vai ganhar a tua renda extra sem medo. E aí tu muda o teu jogo. Muda completamente o teu jogo. Ok, pessoal? Então, assim, trouxe para vocês aqui muito do método Leitura de Mundo, trouxe para vocês aqui muito das reflexões sobre cenários macroeconômico, macropolítico, etc., e muito do que você vai investir. Então, assim, o método Leitura de Mundo ele vai te ajudar e muito nisso. Então, hoje nós temos comunidades com mais de 1.000 alunos. Por quê? Porque eles viram que faz sentido. Então, as resultados estão aí. Então, isso é muito para você aprender a investir por conta própria. É claro, você pode estar lendo ali um relatório de uma pessoa, assistindo um vídeo, como você assiste os meus vídeos, mas vocês precisam investir por conta própria, tem que ser crítico, tem que ter entendimento, não seguir dicas. E aí tu muda. O método de mundo, criando carreira de investimento, defesa, meio campo e ataque, eu duvido que você não ganhe renda extra. Eu duvido que você ganhe mais do que a renda, que a renda fixa. Eu duvido, eu vejo isso na prática, não só comigo, mas também com os meus alunos. Eu tenho mais de 1.000 alunos, acho que, sei lá, 1.200 alunos já. Entendeu? Eu vejo isso, pessoas estão aplicando o método de mundo e ganhando, e pessoas comuns, né? Eu não tenho aqui gênios, matemáticos, contadores, economistas, não. Eu tenho dentista, eu tenho dublador, bombeiro, policial militar, músico, pessoas comuns que estão ganhando dinheiro com o método de mundo de verdade, né? Essa historinha de babou e dormir, não. É de verdade. E aí tu muda teu jogo. Aí você se torna investidor e deixa de ser especulador que segue dicas. E aí faz total diferença. Eu acho que esse vídeo aqui foi intenso, foi cheio, muito conhecimento. É claro que tem muito mais para a gente aprender. Continua assistindo mais vídeos. Me segue também no Instagram, também, professor _ Diego Mota. E continua assistindo mais vídeos sobre isso. E é claro, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nos grupos de WhatsApp, que eu estou por aí, porque aqui é conteúdo de verdade para que você possa aprender a investir de forma correta e ganhar aquela renda extra sem medo. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima.